Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Questionou Jesus. O pai zombou, mas ficou atordoado. Em uma cidadezinha perdida no interior, a vida de André Ribeiro ruía como terra seca sob um sol implacável. Aos 40 anos, esse agricultor, calejado por anos de trabalho árduo, enfrentava o pior tormento que um pai pode conhecer. Seu filho, Lucas, de apenas 5 anos, lutava contra uma doença rara nos pulmões, um mal que os médicos de um hospital decadente não sabiam combater. Numa noite gélida, no leito 14 da ala pediátrica, André segurava a mão frágil do menino, o relógio marcando 1h27 da madrugada, o desespero sufocando seu peito. No quarto de luz fraca, o som da respiração penosa de Lucas era uma lâmina no coração. Cada esforço, uma guerra contra um inimigo que não se via. O garoto, que outrora saltava entre os pés de milho com gritos de alegria, agora jazia pálido, os lábios tingidos de roxo, preso a um respirador antigo que rangia mais do que ajudava. André, com mãos ásperas de tanto lidar com a terra, alisava os cabelos do filho, sussurrando promessas que soavam vazias até para si mesmo. Tudo vai se ajeitar, meu pequeno. Papai vai dar um jeito, dizia, enquanto lágrimas molhavam sua camisa gasta, sem botões. Clara, a mãe, de 37 anos, havia saído minutos antes para pegar um café na lanchonete do hospital, mas André sabia que ela buscava um canto para desabar longe dos olhos dele. O casamento, já fragilizado por colheitas ruins e dívidas, parecia se desfazer sob o fardo de ver o filho definhar. Palavras eram raras entre eles, cada um afogado na culpa de não poder pagar por um tratamento decente. O veredicto viera há 2 meses, cortante como uma foice. Fibrose pulmonar idiopática, um nome complicado que os médicos locais mal explicavam, resumido num olhar sombrio. É sério, senhor Ribeiro. Aqui não temos como tratar, dissera o Dr. Marcos, seco como o vento do sertão. André encarou a janela trincada do quarto. A noite engolindo a cidade lá fora, alheia ao inferno que ele vivia. Como a vida seguia seu curso enquanto seu mundo parava, preso naquele fedor de remédio e medo. Ele vendera o que restava, uma vaca magra, umas enxadas velhas, implorara por trocados na vizinhança, tudo para custear exames e comprimidos. Nada surtiu efeito. O bolso esvaziou e a fé, que nunca fora grande, parecia ter secado junto. Se existe um lá em cima, por que castiga um inocente? Pensou, os dentes rangendo, a raiva se misturando ao vazio. Um gemido frágil de Lucas cortou seus devaneios, os olhos do menino se abrindo por um segundo, opacos, tentando formar palavras. Papai, tá duro. Respirar, balbuciou, antes de desabar de novo no sono forçado. André sentiu o peito se rasgar, como se a dor do filho fosse sua. Aguenta, meu anjo, papai tá contigo, isso vai passar, respondeu a voz falhando, apertando o botão para chamar ajuda, o pânico subindo como bile. Sônia, a enfermeira, chegou ligeira, mexendo no fluxo de oxigênio com mãos treinadas. Tá controlado por hora, mas o estado é grave, senhor André, falou, o olhar de piedade só piorando o aperto no peito dele. Clara reapareceu, os olhos fundos, segurando um café frio que nem provou. Sentou do outro lado da cama, fugindo do olhar do marido. O silêncio pesava mais que o ar mofado do quarto, sufocando qualquer tentativa de consolo. André queria falar, pedir perdão por tantas noites na roça, por não ter ouvido os primeiros sinais de cansaço do filho, mas a língua travava. Ele apenas apertou mais a mão de Lucas, como se pudesse doar sua própria força, como se o amor bruto de um pai pudesse vencer o que a medicina abandonara. Às 3h da madrugada, Dr. Marcos surgiu para uma ronda, a cara exausta, uma prancheta nas mãos. Senhor André, senhora Clara, os exames novos não trazem alento. Os pulmões do Lucas estão piorando, não dá para reverter aqui e levar para a capital não é opção agora, declarou sem rodeios, a frieza cortando fundo. Clara soltou um gemido abafado, escondendo o rosto enquanto André sentiu a raiva ferver. Então é isso, doutor, vão largar meu filho para morrer por falta de grana? Disparou, a voz grossa, os olhos ardendo de dor e revolta. O médico desviou o olhar, sem réplica. Fazemos o que dá para ele não sofrer, mas é só questão de tempo, lamento, murmurou saindo e deixando um buraco ainda maior no peito do casal. André se arrastou até a janela, encarando o breu, o peso do mundo esmagando seus ombros.
Nunca fora de rezar. Nunca crera em prodígios, só no esforço das próprias mãos. Mas, naquela hora, com o filho na beira do abismo, um vazio o consumia, algo que nem o trabalho podia tapar. Se você tá aí, mostra tua cara, sussurrou pro nada, quase um desafio. Às 4h15, com Clara cochilando na cadeira, André resolveu sair do quarto por um instante, precisando de ar, de um escape pro sufoco que o engolia. Caminhou pelos corredores sombrios do hospital, os passos ecoando junto aos bips distantes. No fim do caminho, avistou uma capelinha tosca, porta entreaberta, uma luzinha tremendo lá dentro. Nunca pisara num lugar assim, nunca sentira falta, mas algo naquela madrugada o arrastou para dentro, como se um chamado mudo o guiasse. A capela era simples, bancos de madeira rangendo, uma cruz rústica na parede banhada por uma lâmpada fraca. André sentou no fundo, mãos inquietas nos joelhos. Não sei se tem alguém ouvindo, não sei nem como falar, mas meu filho tá partindo, e não tenho mais a quem implorar. Se você existe, salva o Lucas, eu pago o preço que for, murmurou, a voz se quebrando, sem perceber que já não estava só. É duro pedir socorro quando se carrega tudo sozinho, né? Veio uma voz mansa atrás dele. André girou o corpo assustado. Um homem estava na entrada sem que ele ouvisse a chegada. Parecia comum, uns 30 anos, cabelos castanhos, olhos que pareciam ver além, trajando camisa simples e jeans. Mas algo nele, uma calma estranha, parecia encher o lugar. Quem é você? Perguntou André, limpando o rosto com a manga. Alguém que sente sua dor, respondeu o homem vindo devagar. Posso sentar? André acenou, desconfiado, mas intrigado, enquanto o estranho se acomodava ao lado. Sou André, meu filho tá muito mal. Nem sei por que tô te contando isso, disse espantado com a própria franqueza. O homem deu um leve sorriso acolhedor. Sei de Lucas, sei da tua luta por ele, falou sereno. André franziu a testa, um frio subindo pelo corpo. Como sabe o nome do meu filho? Trabalha aqui, é da segurança? Questionou tenso. O homem negou. Vou onde me chamam e agora tô aqui por você. André sentiu o pulso acelerar, desconfiança e algo indefinível se misturando. Meu filho vai morrer, os médicos desistiram, desabafou a voz pesada. O homem tocou seu ombro, um gesto leve, mas potente. André, o amor de um pai é imenso, mas às vezes precisa de fé para se completar, disse, o olhar fixo. André o encarou, perdido. Fé? Não sei o que é isso, sempre resolvi tudo na raça e agora de que vale? Não salva meu filho. O homem imperturbável falou com firmeza. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Perguntou direto. André travou a pergunta, o pegando de surpresa. Riu com desprezo, mas algo naquela presença o desconcertava. Isso é piada, quem é você para prometer salvar meu filho? Rebateu, mas o homem insistiu, calmo. É sério, André. Se Lucas for curado, se os médicos não explicarem, se ele voltar a correr pelos campos, você terá fé em Deus? André sentiu a garganta fechar, raiva e desejo brigando dentro dele. Olha, não sei quem é, mas se meu filho melhorar, acredito no que for, só que isso é impossível, para de me enganar, exclamou se levantando irritado. O homem também se ergueu, tranquilo. Volta pro quarto, André. Teu filho te espera. Guarda minha pergunta, disse antes de sumir no corredor, sem ruído, deixando André pasmo, olhando para os lados, sem entender como alguém evaporava assim, o coração aos pulos, sem imaginar o que o destino reservava. André voltou ao quarto 14, com a mente em ebulição, o encontro na capela queimando como brasa em seus pensamentos. Quem era aquele homem? Como sabia de Lucas? Por que suas palavras o abalavam tanto? Clara ainda repousava na cadeira, o rosto marcado por noites insones enquanto Lucas jazia na cama, o respirador zumbindo como um eco cruel de sua luta. André sentou-se ao lado do filho, segurando a mãozinha gelada, tentando apagar a sensação de que algo fora do comum pairava no ar, algo que desafiava tudo o que conhecia. Ele fitou o relógio na parede, 4h45 da manhã, o silêncio do hospital só cortado pelo som mecânico dos aparelhos. A exaustão pesava nos olhos, mas o descanso não vinha, não depois daquela conversa. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? A pergunta parecia gravada a ferro em sua cabeça, um teste que ele não sabia se queria aceitar. André esfregou o rosto, tentando se convencer de que era só o cansaço brincando com ele, mas uma centelha, mínima, de esperança começava a se acender, mesmo contra sua vontade. Clara despertou de súbito,
como se pressentisse a agitação dele, os olhos fundos de tanto chorar. André, o que houve? Algo com o Lucas? Perguntou, a voz áspera, o temor estampado na face. Não, tá na mesma. Só saí um pouco, precisava de ar, respondeu ele, evitando encará-la sem saber como relatar o que vivera na capela. Clara o observou por um instante, notando a inquietude nos gestos, mas não forçou, voltando o olhar para o filho, passando a mão leve no rosto pálido do menino, buscando algum conforto. Às 5h10, Sônia, a enfermeira, entrou para verificar os sinais de Lucas, ajustando o respirador com precisão. Como ele passou essas horas? Indagou, enquanto rabiscava algo num bloco. Sem novidade, abriu os olhos uma vez, mas estava penando para respirar, disse André, a voz carregada de desgaste. Sônia acenou, o olhar de compaixão pesando mais que palavras. Estamos cuidando para ele não sofrer qualquer coisa. É só chamar, falou, antes de se retirar, deixando o casal num silêncio que parecia engolir o espaço, sufocante como o ar do quarto. Clara, enfim, rompeu a barreira entre eles, a voz vacilante, mas firme. André, não dá mais para fingir que tá tudo certo entre a gente. Sei que você tá furioso. Eu também me culpo por não ter feito mais. Desabafou, os olhos úmidos. André a encarou, pego de surpresa pela coragem dela, um aperto subindo ao peito. Não é com você, Clara. É comigo, por não ter grana para um hospital decente, por não ter notado que ele estava ruim antes, admitiu, baixando a vista, a culpa o esmagando como uma pedra. Clara estendeu a mão roçando o braço dele, um gesto pequeno, mas que parecia um laço no meio da tormenta. Erramos juntos, mas ainda dá para estar aqui pro Lucas, para sermos pais de verdade, mesmo que seja por pouco, disse, a voz se partindo, segurando o choro. André pegou a mão dela apertando com força, sentindo, após semanas, que não enfrentava aquele inferno sozinho, que talvez houvesse algo a resgatar entre eles, mesmo na penumbra que os cercava. Às 6h30, doutor. Marcos retornou junto de doutora Ana, uma residente que analisara os exames de Lucas na madrugada. Bom dia, senhor André. Senhora Clara. Temos os dados recentes, iniciou o médico, o tom pesado, quase automático. André sentiu o estômago se retorcer, já temendo o pior. A função pulmonar do Lucas caiu mais, está em 15%. Não tem como reverter aqui, e uma transferência para outro lugar não é viável agora, explicou doutora Ana, com uma clareza que feria como um golpe, direta e fria. Clara soltou um gemido baixo, escondendo o rosto nas mãos enquanto André cerrava os punhos, tentando domar a raiva e o desamparo. Então é isso, doutor? Vão largar meu filho sem nem tentar? Perguntou a voz grossa, os olhos fixos nos médicos. Doutor. Marcos suspirou mexendo nos óculos. Um gesto que parecia carregar o fardo de tantas notícias ruins. Não é questão de tentar, senhor Ribeiro. É aceitar o limite do que podemos. O foco é o conforto dele. Lamento, respondeu, desviando o olhar, sem suportar a dor estampada no rosto do pai. Depois que os médicos se foram, o quarto afundou num silêncio opressor, só o som do respirador marcando os segundos, como um relógio da morte. André fitou Lucas, tão pequeno e quebradiço na cama, e sentiu uma onda de angústia, misturada a algo que não nomeava, talvez um resquício da pergunta ouvida na capela. Clara, encontrei um sujeito esquisito hoje na capela. Sabia do Lucas? Perguntou se eu teria fé em Deus se ele salvasse nosso filho. Desabafou quase sem pensar, precisando soltar o peso que o sufocava. Clara o olhou perplexa, os olhos apertados de preocupação. Como assim sabia do Lucas? Quem era, André? Você tá bem? Indagou, temendo que o marido estivesse perdendo o juízo com o estresse. Não sei. Sumiu do nada, mas parecia que sabia de tudo. Não consigo explicar, só sei que mexeu comigo. Respondeu esfregando o rosto, tentando ordenar as ideias. Clara segurou a mão dele, apertando forte. André, a gente tá no fundo do poço, mas não pode se apegar a qualquer coisa. Temos que pensar no Lucas agora. Às 7h50, Lucas entreabriu os olhos por um instante. A respiração ainda custosa, mas o olhar cravado no pai. Papai, vi um homem, disse para não ter medo. Sussurrou quase inaudível, antes de voltar ao sono frágil. André sentiu um gelo descer pela coluna, o coração aos saltos. Que homem, filho, fala pro papai. Pediu curvando-se sobre a cama, mas Lucas já estava longe, deixando o pai com um turbilhão de perguntas.
a mente girando com a chance de que algo além do tangível estivesse em jogo. Clara encarou André, o rosto branco, os olhos cheios de temor e fascínio. André, o que ele quis dizer? Acha que é o mesmo homem que você viu? Perguntou, a voz vacilante, começando a sentir que algo estranho pairava sobre eles. André não respondeu na hora, apenas fitou o filho depois à porta do quarto, como se esperasse ver o homem misterioso surgir ali, naquele segundo, para confirmar que suas palavras não eram só um delírio. Não sei, Clara, mas presinto que logo vamos saber, disse um misto de receio e expectativa, crescendo dentro dele. André permaneceu ao lado da cama de Lucas, no quarto 14, o coração ainda acelerado pelas palavras do filho. Viu um homem, disse para não ter medo, ressoando como um enigma que ele não conseguia decifrar, enquanto Clara o encarava, as mãos inquietas, tentando entender o que acabara de ouvir. O relógio marcava 8h15 da manhã, a luz cinzenta do amanhecer infiltrando-se pela janela, mas a sombra no peito de André parecia infinita, misturada a um brilho de algo que ele temia reconhecer, algo que desafiava sua lógica. Clara cortou o silêncio, a voz quase um sussurro. André, acha que o Lucas está só sonhando? Ou será que tem algo de verdade nisso? André passou os dedos pelo rosto, os olhos fixos no menino, que repousava num sono frágil atado ao respirador, que parecia lutar tanto quanto ele. Não sei, Clara. Quero pensar que é só febre falando. Mas depois daquele sujeito na capela, depois do que o Lucas disse, tô começando a questionar tudo que sempre achei certo, confessou, a voz áspera, o peso da dúvida o esmagando. Às 8h40, Sônia voltou para ajustar a medicação de Lucas, os olhos atentos aos monitores, a preocupação mal disfarçada. Teve alguma mudança? Ele acordou mais? Perguntou, enquanto trocava um frasco no suporte. Só por um instante, falou algo estranho, mas voltou a dormir, respondeu André, hesitando em contar mais com medo de parecer insano. Sônia acenou sem pressionar. Se ele abrir os olhos de novo, me avisa, tá bom? Disse antes de sair, deixando o casal afundado em seus pensamentos, o ar pesado como chumbo. Clara pegou a mão de André, os olhos marejados. Minha avó contava histórias de prodígios, de Deus aparecendo quando tudo parecia perdido. Eu ria disso, mas agora, ouvindo o Lucas falar desse homem, não sei mais o que pensar. André a fitou, um nó apertando a garganta. Nunca dei bola para essas coisas, Clara. Achava papo de quem não tem o que fazer, mas hoje tô com medo de acreditar e me quebrar de novo, medo de esperar algo que não vem. Ela apertou a mão dele. Talvez esperar seja o único caminho que nos resta. Às 9h20, Lucas se mexeu na cama, um tremor quase invisível, mas que fez André e Clara se curvarem sobre ele, o pulso acelerado. Os olhos do menino se abriram por um segundo, mais nítidos que nas últimas semanas, e ele murmurou, papai, o homem tá aqui. Ele sorriu para mim. André sentiu um frio cortar a espinha, enquanto Clara abafava um soluço de espanto, a mão na boca. Onde, filho? Mostra pro papai, pediu André, vasculhando o quarto vazio, mas Lucas já havia voltado ao sono, deixando os pais atônitos, sem chão. André, isso não é por acaso. Primeiro você vê esse homem, agora o Lucas fala dele outra vez. O que tá rolando? Perguntou Clara, a voz trêmula, os olhos arregalados de temor e curiosidade. André não tinha resposta. Só encarou a porta do quarto, como se esperasse o estranho surgir ali, com aquele olhar que parecia ler sua alma. Não sei, Clara, mas tô sentindo que isso não é coincidência, que talvez a gente tenha que aguardar o que vem a seguir, disse, a voz baixa, quase um segredo. Às 10h, Dr. Marcos entrou para mais uma avaliação, com Dra. Ana ao lado, os dois com rostos sérios, trazendo novos resultados. Senhor André, senhora Clara, revisamos os exames da noite e da manhã. O quadro do Lucas não avançou. A saturação de oxigênio está caindo mesmo com o suporte no máximo, informou o médico, enquanto Dra. Ana segurava a prancheta, confirmando com um aceno. André sentiu o chão oscilar. Doutor, tem que ter algo, não dá para só ficar vendo ele apagar, implorou, a voz se partindo. Doutora Ana respondeu, o tom técnico, mas com um fio de empatia. Estamos acompanhando cada alteração, ajustando os remédios para evitar dor, mas os pulmões dele estão muito danificados. Um procedimento mais agressivo não é possível agora. Clara começou a chorar em silêncio, enquanto André apertava os punhos, a raiva misturada à dor. Então é isso. Vão deixar meu filho partir sem lutar.
Dr. Marcos baixou os olhos. Não é falta de luta, é reconhecer o que podemos. Estamos aqui para apoiar vocês, lamento, disse antes de sair. Após a saída dos médicos, André se aproximou da janela, encarando o céu que se abria em tons de azul, um contraste amargo com o caos dentro dele. Pensou nas palavras do homem da capela, no desafio que parecia uma prova. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? E nas falas de Lucas, que pareciam um eco de algo maior. Clara veio por trás, tocando seu ombro. André, tô apavorada, mas sinto algo estranho, como se não estivéssemos sós nisso, você sente? Ele se virou, os olhos vermelhos de segurar o choro. Sinto, Clara, não sei nomear, mas desde aquele homem, desde o Lucas falar dele, parece que tem algo além. Só não sei se devo dar crédito. Clara assentiu, lágrimas caindo. Talvez a gente tenha que dar uma chance só por agora, só para aguentar mais um dia. André segurou a mão dela, um calor esquecido voltando, enquanto olhava para o filho, imaginando o que as próximas horas trariam, o peito apertado de incerteza. Às 11h15, enquanto Clara buscava água, André ficou só com Lucas, vigiando cada movimento do peito do menino, cada ruído do respirador, como se sua presença pudesse protegê-lo. De repente, ouviu um som sutil na porta, quase um sussurro, e ao virar, viu uma sombra parada ali por um piscar de olhos antes de sumir no corredor. O coração disparou. Seria o homem da capela ou sua mente o traía? Ele se levantou correndo até a entrada, mas o corredor estava deserto, deixando-o com a sensação de que algo, bom ou ruim, estava prestes a se revelar. André ficou parado na porta do quarto 14, o coração batendo como um tambor, os olhos vasculhando o corredor vazio do hospital, sem achar vestígio do homem que pensara ter visto por um instante. A dúvida corroendo sua mente, seria delírio ou realidade? Ele voltou para a cama de Lucas, um arrepio subindo pelo corpo, algo que não conseguia nomear, enquanto Clara retornava com um copo d'água, notando a tensão estampada no rosto dele. "O que foi, André? Tá pálido?" perguntou, a voz cheia de preocupação, os olhos cravados nele. "Pensei que via alguém na porta, o mesmo da capela, mas não tinha ninguém. Acho que tô perdendo a cabeça", confessou André, esfregando o rosto com as mãos, o cansaço misturado à inquietude, enquanto se sentava ao lado do filho. Clara tocou seu ombro, tentando trazer algum alento. "Estamos no limite, André. A falta de sono bagunça a mente, mas... e se for mais que isso?" Disse, hesitante, como se temesse dar voz ao que sentia, o olhar voltando-se para Lucas, frágil na cama. O relógio mostrava 11h40 da manhã, a luz do sol agora mais intensa, entrando pela janela e banhando o rosto pálido de Lucas, que parecia ainda mais delicado sob os raios, o som do respirador preenchendo o vazio do quarto. André encarou o menino, cada respiração custosa ferindo seu peito, e pensou na pergunta do homem misterioso: "Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus?" Uma ideia que começava a se enraizar, mesmo que ele lutasse contra ela, um sussurro de possibilidade. Às 12h10, Sônia reapareceu junto de um técnico para checar o respirador. "Só verificando os aparelhos, o estado dele pede cuidado constante", explicou, enquanto o técnico mexia nos fios, o ruído das máquinas parecendo mais alto no silêncio tenso. André acenou, sem desviar os olhos de Lucas. "Quanto tempo ele aguenta assim, Sônia?" perguntou a voz quase inaudível, temendo a resposta que já pressentia. Sônia pausou, medindo as palavras. "Fazemos o possível para estabilizar, Sr. André, mas o doutor já falou do quadro. É muito delicado", respondeu, o olhar de pena cortando fundo antes de sair com o técnico. Clara segurou a mão de André, lágrimas caindo sem som. "Não consigo pensar na vida sem ele, André, não dá para imaginar", murmurou, a dor escorrendo em cada palavra. André apertou a mão dela, sentindo o mesmo abismo, sem saber como consolá-la. "Nem eu, Clara, mas temos que ser fortes por ele. Enquanto tá aqui, precisamos nos manter inteiros", disse, a voz rouca tentando se agarrar às próprias palavras, enquanto fitava Lucas, desejando que algo, qualquer coisa, desviasse o caminho sombrio que parecia traçado. Às 3 era: "Doutor." Marcos voltou, a expressão ainda mais grave, segurando papéis que André já temia. "Senhor André, senhora Clara, os exames de hoje cedo chegaram. A saturação de oxigênio caiu mais. Mesmo com suporte total, os pulmões estão quase sem função", declarou, a voz firme,
mas carregada de um peso humano. André sentiu o ar escapar, como se ele mesmo sufocasse. Doutor, tem que ter algo, um remédio, qualquer tentativa, implorou, os punhos cerrados, a raiva subindo como fogo. Doutora. Tana, ao lado do médico, interveio. Usamos tudo que temos, mas o quadro é irreversível. O objetivo agora é evitar sofrimento, garantir que ele não sinta dor, lamentamos, disse, o tom profissional não escondendo a tristeza nos olhos. Clara chorou mais alto, enquanto André bateu a mão na cadeira, a impotência explodindo. Então é isso, vão deixar meu filho morrer sem nem arriscar nada? Gritou, a voz reverberando no quarto, a dor transbordando como uma represa rompida. Doutor. Marcos tocou o ombro de André, um gesto raro, quase desajeitado. Não é desistir, Sr. Ribeiro. É aceitar o que não controlamos. Estamos aqui para apoiar, para que o tempo que reste seja o mais leve possível para ele. Falou, antes de se retirar com doutora Ana, deixando o casal afogado em desespero. André encarou Lucas, o rosto do menino tão quieto apesar do caos, e sentiu uma onda de revolta misturada a um apelo mudo. Se tá aí, se é de verdade, faz algo, eu imploro, sussurrou pro vazio. Às 14h, enquanto Clara tentava se recompor, enxugando o rosto com a manga, André decidiu sair do quarto por um momento, precisando de espaço, de ar, os corredores do hospital parecendo apertar a cada instante. Caminhou sem direção, os passos pesados até parar diante da capela outra vez, a porta entreaberta como um chamado, o coração disparado. Ele entrou, sentando no mesmo banco da madrugada. Se tá me ouvindo, se foi você que falou com meu filho, aparece, me dá um sinal, qualquer coisa, murmurou, a voz se quebrando, os olhos fixos no chão. O silêncio da capela era absoluto, só o eco distante de um monitor cortava o ar. André baixou a cabeça, lágrimas quentes caindo, quando ouviu passos leves atrás. Virou-se rápido, o coração na boca, e lá estava ele, o homem da madrugada na entrada, o mesmo olhar tranquilo, a presença que parecia envolver tudo. Você pediu um sinal, André, e aqui estou, disse, a voz serena, mas firme, enquanto André sentia o chão tremer sob si, sem saber se corria ou ficava, o peito explodindo de perguntas. Ré ficou imóvel no banco da capela, os olhos cravados no homem que surgira como uma visão, a voz tranquila ecoando no espaço pequeno. Você pediu um sinal, André. E aqui estou, disse ele, enquanto um calafrio percorria o corpo do agricultor, o coração aos pulos, preso entre temor e uma esperança que ele mal ousava acolher. O homem veio devagar, sentando ao lado, a calma dele contrastando com a tempestade dentro de André, que mal respirava. Quem é você, o que quer de mim? Perguntou, a voz rouca, as mãos inquietas. O homem sorriu, um sorriso suave, quase acolhedor. Sou alguém que escutou teu grito, André. Alguém que enxerga a dor de um pai e não vira as costas, respondeu, os olhos profundos parecendo atravessar a alma, enquanto André sentia algo estranho, como se aquelas palavras mexessem em um canto esquecido de si. Você falou com meu filho, não foi? Ele te viu, disse que você sorriu para ele, murmurou André, quase acusando, mas com um tom de quem implora por respostas, por clareza. Sim, estive com Lucas, ele é um garoto valente, mais do que você pensa e não teme, pois sabe que é querido, disse o homem, a voz segura, mas cheia de afeto, enquanto André sentia os olhos arderem, a imagem do filho sofrendo na cama do hospital, rasgando seu peito. Se esteve com ele, se sabe tanto, por que não age, por que deixa ele padecer assim? Perguntou, a raiva misturando-se à angústia, os punhos fechados, o desespero jorrando em cada sílaba. O homem pôs a mão no ombro de André, um toque leve, mas que parecia carregar um peso imenso. Faço o que precisa ser feito, no momento exato, André. Mas te pergunto de novo, se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Repetiu, a pergunta afiada como uma lâmina sem desvios, enquanto André soltou uma risada amarga, o som ricocheteando na capela deserta. Você fala como se fosse simples, como se pudesse estalar os dedos e curar meu menino, quero crer, mas já engoli promessas que viraram pó, retrucou, a voz falhando. Não é promessa, é decisão, André. Se Lucas for salvo, se os médicos não acharem explicação, se ele voltar a brincar nos campos de milho, você abrirá o coração para algo além? Insistiu o homem, a serenidade intacta, enquanto André sentia o chão vacilar, dúvida e anseio, travando uma batalha dentro dele.
Se meu filho melhorar, faço o que for. Acredito no que pedirem. Mas como confiar, como saber que não é só conversa de um estranho? Perguntou, encarando o homem, buscando um indício, um fio de certeza. O homem se levantou, a presença ainda mais marcante. Volta pro quarto, André, fica com teu filho e presta atenção. O que vem pela frente não será obra de mãos humanas, guarda minha pergunta. Ela é o ponto de partida, disse, antes de girar e sair pela porta da capela, sumindo no corredor sem deixar ruído, abandonando André num turbilhão, o coração disparado, a mente cheia de possibilidades que ele nunca ponderara, lágrimas caindo enquanto se erguia, trêmulo, rumo ao quarto 14. Às 14h30, André entrou no quarto, o rosto pálido, os olhos injetados, enquanto Clara o fitava alarmada. Onde esteve, André? Tá tudo bem? Perguntou, levantando da cadeira perto de Lucas, que ainda dormia, o respirador marcando um ritmo monótono. Fui na capela, Clara, ele estava lá de novo. O mesmo homem falou comigo. Repetiu a pergunta sobre salvar o Lucas e ter fé, não sei o que pensar. Desabafou, a voz baixa, quase um murmúrio, enquanto sentava, as mãos tremendo, sem saber como traduzir o que sentia. Clara tapou a boca, os olhos arregalados. André, isso não é por acaso, primeiro você, depois o Lucas mencionando ele. Agora isso, o que ele falou exatamente? Perguntou, a voz instável sentando ao lado, o medo entrelaçado a uma curiosidade crescente. Disse para eu voltar, ficar com o Lucas, que algo vai acontecer, algo que os médicos não vão entender, não sei se acredito, Clara, mas temo não crer e perder uma chance, respondeu, olhando para o filho, o peito apertado de incerteza. Às 15h, Sônia retornou para mais uma checagem, percebendo a tensão no ar, mas sem tocar no assunto. Vou ajustar a medicação, ele está estável por hora, qualquer alteração, me chamem, disse, mexendo nos aparelhos, o som dos bips parecendo mais alto no silêncio carregado. André ficou quieto, os olhos em Lucas enquanto Clara respondia. Tá bem, Sônia, a gente avisa. A voz fraca, os dois envoltos numa espera que parecia sufocar, cada segundo pesando como uma eternidade. Clara segurou a mão de André, apertando com força. Tô sentindo algo, André, não sei descrever, mas parece que tem uma força aqui, algo que quer nos ajudar. Você sente isso? Perguntou, os olhos cheios de lágrimas, buscando um eco no marido. André acenou devagar, o peito comprimido. Sinto, Clara. Desde que vi esse homem, desde que o Lucas falou dele, parece que tem algo maior, mas tô com medo de me entregar, medo de ser só o desespero falando, confessou, fitando o filho, ansiando por um sinal que mudasse tudo. Às 16h, enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de tons quentes pela janela, Lucas se mexeu na cama, um gesto sutil, quase imperceptível, mas que fez André e Clara se debruçarem sobre ele, o coração na garganta. Os olhos do menino se abriram, mais claros, mais vivos que nas últimas horas, e ele sussurrou, papai, mamãe, eu tô bem, o homem disse que não vai doer mais. André sentiu um gelo percorrer o corpo, enquanto Clara abafava um grito de espanto, os dois olhando ao redor, como se esperassem encontrar alguém ali, pronto para explicar o impossível. André e Clara ficaram paralisados junto à cama de Lucas, no quarto 14, os olhos arregalados, fixos no menino que acabara de falar. Papai, mamãe, eu tô bem, o homem disse que não vai doer mais. A voz fraca, mas firme, cortando o silêncio do hospital como um raio. André sentiu um arrepio subir pela espinha, enquanto Clara agarrava a mão do filho, lágrimas escorrendo. Lucas, meu anjo, o que você tá sentindo? Fala pra mamãe, pediu, a voz tremendo, o peito explodindo de esperança e medo. Lucas abriu os olhos um pouco mais, o brilho neles mais forte que nas últimas semanas, os lábios menos pálidos. Não dói, mamãe, tô respirando mais fácil. O homem estava aqui, ele sorriu para mim, murmurou, antes de fechar os olhos de novo, voltando a um sono sereno, deixando os pais sem palavras, sem saber o que pensar. André vasculhou o quarto com o olhar, como se pudesse achar o homem misterioso na porta, mas só havia o vazio, o som do respirador parecendo menos pesado, quase acompanhando um ritmo mais leve. Clara virou-se para André, as mãos agitadas. André, ele tá falando do mesmo homem, tenho certeza. Olha para ele, parece melhor. Viu a cor da pele, não viu? Disse, a voz misturando assombro e súplica, enquanto tocava o rosto de Lucas, notando um leve rubor, onde antes só havia palidez.
André assentiu, o peito apertado. Vi, Clara, não sei como explicar, mas ele tá diferente. Será que pode ser verdade? Balbuciou, a mente girando, a pergunta da capela ecoando. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Às 16h30, André apertou o botão para chamar a enfermeira, o coração batendo forte, enquanto Clara seguia acariciando a mão de Lucas, os olhos grudados no monitor, que mostrava números um pouco mais animadores, a saturação de oxigênio em 88%, algo que não viam há dias. Sônia chegou depressa. O que houve? Ele acordou? Perguntou, aproximando-se da cama, ajustando os óculos para checar os aparelhos, uma expressão de surpresa surgindo ao ver os sinais vitais. Abriu os olhos, falou com a gente, disse que não sente dor, que respira melhor. Olha para ele, Sônia, tá com outra cor, explicou Clara, a voz cheia de emoção, enquanto André ficava calado, acompanhando cada gesto da enfermeira, esperando uma confirmação, algo que desse sentido ao que via. Sônia mediu o pulso de Lucas, analisou os monitores, franzindo a testa. De fato, os números subiram um pouco. Não é comum uma melhora tão rápida. Vou chamar o doutor Marcos agora, disse, saindo às pressas, o tom carregado de espanto. Enquanto aguardavam, André segurou a mão de Clara, os dois em silêncio, mas ligados por uma esperança que começava a brotar, ainda que com receio de cultivá-la. Clara, se isso for real, se ele está mesmo melhorando, como a gente lida com isso, como entende? Perguntou André, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto olhava para o filho que parecia repousar com mais paz, o peito subindo e descendo com menos esforço, algo que parecia um sonho horas antes. Clara apertou a mão dele, lágrimas de alívio misturadas à incerteza. A gente agradece, André, a gente aceita. Não importa se é ciência ou milagre, se é aquele homem ou algo maior, só quero o nosso menino de volta, respondeu, a voz embargada enquanto enxugava o rosto, o olhar fixo em Lucas, como se temesse que a melhora fosse uma ilusão, algo que pudesse se desfazer a qualquer instante, jogando-os de novo no abismo. Às 17h, Dr. Marcos entrou no quarto, acompanhado por doutora. Hannah e Sônia, os três com rostos de curiosidade e cautela. Sônia informou que Lucas acordou e falou, e que os sinais estão melhores. Vamos checar isso agora, disse o médico, aproximando-se da cama, pegando o estetoscópio para ouvir a respiração do menino, os olhos atentos, enquanto doutora Ana segurava a prancheta pronta para anotar, o ar no quarto denso de expectativa. Doutor Marcos examinou Lucas por alguns minutos, verificando pulso, respiração, monitores, enquanto André e Clara observavam, sem ousar respirar fundo, aguardando qualquer palavra que validasse o que viam. Inesperado, a saturação subiu para 90%. A respiração está mais regular. Não há sinais de desconforto imediato. Isso não era previsto num quadro como o dele, disse o médico, franzindo o senho, trocando um olhar com doutora Ana, que parecia igualmente perplexa, rabiscando os dados com pressa. Clara não conseguiu segurar a emoção. Doutor, isso quer dizer que ele está melhorando, que pode ficar bem? Perguntou, a voz cheia de anseio, as mãos entrelaçadas, tremendo de ansiedade, enquanto André prendia o fôlego, temendo a resposta, mas precisando ouvi-la. Doutor. Marcos hesitou, ajustando os óculos. Senhora Clara, é uma melhora notável, mas temos que ser prudentes. Pode ser passageira. Vou pedir exames urgentes. Raio-X do tórax, gasometria, para entender o que está acontecendo. Não quero alimentar falsas esperanças. Respondeu o tom profissional, mas com um traço de dúvida nos olhos. Doutora. Ana completou. Em casos como o de Lucas, avanços súbitos são raros. Já vi remissões temporárias. Vamos monitorar de perto, repetir os testes e ver se isso persiste. Por agora, é um sinal positivo, disse, enquanto Sônia ajustava o respirador, reduzindo um pouco o suporte, algo que André notou com o coração na boca, um misto de alívio e receio, enquanto olhava para o filho, que parecia, pela primeira vez em semanas, descansar, sem a sombra da dor estampada no rosto. Após os médicos saírem, prometendo voltar com os resultados logo, André e Clara ficaram em silêncio, sentados lado a lado, as mãos unidas, encarando Lucas, a melhora visível, mas ainda frágil, enchendo o quarto de uma energia nova, algo que não sentiam há meses. André pensou no homem da capela, nas palavras do filho,
O homem disse que não vai doer mais, e sentiu um arrepio. Seria possível que algo além da ciência estivesse agindo ali, algo que ele não podia compreender, mas que começava a pulsar em seu peito? Às 18 Zézer, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho pela janela, André decidiu falar, a voz quase um sussurro. Clara, se isso for obra daquele homem, se for um milagre, não sei como reagir, mas estou começando a crer que ele pode estar. Certo? Que talvez a fé seja o caminho. Clara assentiu, lágrimas caindo. Eu também, André, eu também, vamos esperar os exames, mas se o Lucas está melhor, não importa como, só quero agradecer a quem quer que seja, disse, enquanto os dois fitavam o filho, aguardando o próximo capítulo de uma história que parecia desafiar toda a lógica. André e Clara seguiram ao lado da cama de Lucas, no quarto 14, os corações ainda acelerados pela melhora inesperada. Os olhos fixos no menino que dormia com uma tranquilidade que não viam há semanas. O som do respirador agora menos opressivo, quase um fundo suave. Clara segurava a mão de Lucas, lágrimas escorrendo em silêncio, enquanto André observava os monitores. A saturação de oxigênio firme em 90%, um número que parecia um presente após tantos dias de angústia. A esperança crescendo, ainda que tímida. Às 18h30, Sônia voltou ao quarto, empurrando um carrinho com equipamentos para coleta de sangue. Doutor, Marcos pediu exames imediatos. Vamos tirar amostras para gasometria e outros testes, para compreender essa melhora, explicou, preparando o material com mãos rápidas, o rosto misturando curiosidade e cautela. André acenou sem desviar o olhar de Lucas. Quanto tempo para os resultados, Sônia? Perguntou a voz baixa, temendo que a resposta trouxesse de volta o peso da realidade. O medo de um revés. Devem sair em algumas horas, talvez no começo da noite. Vamos correr com tudo, prometo, respondeu Sônia, realizando a coleta com cuidado. O menino nem se mexendo, o sono profundo parecendo blindá-lo da dor. Clara olhou para André, os olhos brilhando de emoção. André, ele não sentiu nada, antes qualquer toque o fazia sofrer. Isso tem que ser um sinal, não acha? Sussurrou, a voz carregada de uma esperança que ela mal ousava soltar, enquanto Sônia saía com as amostras, o silêncio voltando ao quarto. André segurou a mão dela, sentindo o mesmo misto de alívio e insegurança. Eu vejo, Clara, tô notando, mas o doutor pediu para não nos iludirmos. Pode ser só um momento. Não quero me enganar outra vez, murmurou, embora uma faísca começasse a arder dentro dele, a lembrança do homem da capela voltando, a pergunta ressoando. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Ele fitou Lucas, o rosto do menino menos pálido, e sentiu algo que não sentia há tempos, uma leveza, por menor que fosse. Às 19h, enquanto a noite tomava conta lá fora, o céu escurecendo pela janela, doutora Ana entrou para uma nova avaliação. Vim verificar os sinais vitais antes dos resultados. Dr. Marcos está no laboratório acompanhando os exames, disse, ouvindo a respiração de Lucas com o estetoscópio, os olhos atentos, anotando cada detalhe. André e Clara observavam sem falar, cada movimento da médica parecendo carregar o peso de suas expectativas, o ar no quarto denso, quase palpável. Tora. Ana concluiu o exame, franzindo levemente a testa. A respiração está mais estável, o esforço pulmonar parece reduzido, a saturação subiu para 92%. Isso é, fora do comum, dado o estado de horas atrás, falou, trocando um olhar com os pais, a voz cautelosa, mas com um tom de surpresa que não escondia. Clara não conteve o sentimento. Doutora, isso significa que ele está se curando, que pode melhorar de vez? Perguntou, as mãos apertadas, a voz vacilante de ansiedade, enquanto André aguardava, tenso, cada palavra. Doutora. Ana hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Não posso afirmar isso ainda, senhora Clara. É uma melhora significativa, mas precisamos dos exames para confirmar se é duradoura. Pode ser uma remissão temporária. Vamos esperar os resultados, respondeu, mantendo o tom profissional enquanto ajustava o monitor antes de sair, prometendo retornar assim que houvesse notícias. André olhou para Clara, os dois em silêncio, mas conectados por um fio de esperança que parecia crescer a cada instante, mesmo contra todas as chances. Às 20h, enquanto esperavam, André decidiu tocar no que o atormentava. Clara, se isso for real,
Se o Lucas estiver mesmo melhorando por causa daquele homem, o que fazemos? Como lidamos com algo que não entendemos? Perguntou a voz baixa, os olhos fixos no filho, que continuava a dormir pacificamente. Clara enxugou uma lágrima. A gente aceita, André, a gente agradece. Não importa se é medicina ou milagre, se é Deus ou aquele homem. Só cuidamos do nosso menino e nunca esquecemos disso, respondeu a voz firme, apesar da emoção. André assentiu, sentindo um peso sair dos ombros mesmo que a dúvida ainda rondasse. Eu disse para ele que acreditaria em qualquer coisa se o Lucas ficasse bem. Tô começando a achar que vou ter que honrar essa palavra, murmurou quase para si mesmo, enquanto pensava nas marcas que talvez visse nas mãos do homem, algo que Lucas mencionara em sussurros, algo que ele não queria crer, mas que começava a parecer possível. Clara segurou a mão dele. Se for para salvar nosso filho, a gente acredita, André, a gente muda, a gente faz o que for preciso. Às 21h, Dr. Marcos finalmente voltou ao quarto, acompanhado por doutora Ana, os dois segurando papéis que pareciam carregar um peso extra, os rostos mostrando uma mistura de incredulidade e reserva. Senhor André, senhora Clara, temos os resultados dos exames e são surpreendentes. A função pulmonar do Lucas melhorou. Os marcadores de inflamação caíram drasticamente. A saturação está estável em 92%, algo que não esperávamos num quadro como o dele, disse o médico, a voz hesitante, enquanto os pais sentiam o chão tremer de emoção. Clara cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Doutor, isso quer dizer que ele está curado, que vai ficar bem? Perguntou, a voz cheia de esperança, enquanto André segurava a respiração, temendo que a resposta destruísse o que começava a sentir. Doutor. Marcos pausou. Não posso dizer que está curado, ainda precisamos de mais exames, biópsias, para entender a extensão disso, mas é uma melhora que desafia o prognóstico. Nunca vi algo assim em um caso tão avançado. Vamos monitorar de perto, respondeu, deixando André e Clara de Ascensão atordoados olhando para Lucas, enquanto a possibilidade de um milagre começava a se tornar real. André e Clara continuaram ao lado de Lucas no quarto 14, os corações pulsando com alívio e assombro, os olhos fixos no menino, que dormia com uma serenidade que parecia um presente, o som do respirador agora quase reconfortante. Clara segurava a mão do filho, lágrimas de esperança caindo, enquanto André observava os monitores, a saturação de oxigênio mantida em 92%, um número que parecia um sonho depois de tanto desespero, a realidade se transformando diante deles. Às 21h30, doutora Hannah voltou ao quarto trazendo um tablet com imagens de exames recentes. Estamos analisando o raio-x do tórax e Dr. Marcos pediu mais testes para amanhã cedo. A melhora do Lucas é significativa. Os pulmões mostram menos opacidade, algo que não esperávamos, explicou apontando áreas na tela, o tom profissional não escondendo a surpresa. André sentiu o peito apertar. Doutora, isso é permanente. Ele está fora de perigo? Perguntou, a voz rouca, temendo a resposta, mas precisando ouvi-la. Doutora, Ana hesitou. Não posso garantir ainda, senhor André. É uma recuperação anormal. Precisamos de biópsias e mais exames para confirmar se a fibrose regrediu de fato. Mas, por agora, ele está estável, algo que não víamos há semanas, respondeu, enquanto Clara soltava um soluço de alívio apertando a mão de Lucas, os olhos brilhando. Obrigada, doutora. Obrigada por tudo, murmurou, a emoção transbordando, enquanto a médica assentia, saindo com a promessa de atualizações em breve. André olhou para Clara, o silêncio entre eles carregado de um novo sentimento, algo que misturava gratidão e espanto. Clara, se isso for real, se ele estiver mesmo se curando, não sei como explicar, mas sinto que aquele homem tem algo a ver com isso, confessou a voz baixa, a lembrança da capela voltando com força, a pergunta ecoando, se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? Clara assentiu, lágrimas escorrendo. Eu também sinto, André, não importa como. Só quero nosso menino bem, só quero agradecer. Às 22h, o quarto 14 estava envolto em um silêncio quase sagrado. Apenas o som leve do respirador marcava o tempo, enquanto André e Clara permaneciam ao lado de Lucas, os olhos fixos no menino que parecia, contra todas as expectativas, estar voltando à vida. A saturação de oxigênio mantinha-se em 92%,
Um número que os médicos ainda não explicavam, mas que enchia o casal de uma esperança que já não ousavam sentir. Um calor que aquecia o peito após tantas noites geladas de desespero. Clara acariciava a mão de Lucas, o rosto do menino agora com um leve rubor, os lábios menos roxos, a respiração mais tranquila. André, olha para ele, parece que tá voltando pra gente. Não é só um momento, eu sinto isso, sussurrou, a voz embargada, lágrimas de alívio caindo devagar. André sentiu, o peito apertado de emoção. Eu vejo, Clara, não sei como, não sei porquê, mas tô começando a acreditar que aquele homem cumpriu o que disse, que algo maior tá aqui, respondeu, a voz rouca, os olhos marejados. Ele pensou na pergunta que o perseguia desde a madrugada na capela. Se eu salvar seu filho, você terá fé em Deus? E sentiu, pela primeira vez, que a resposta não era mais um desafio, mas uma promessa que queria honrar, algo que brotava dentro dele, mesmo que ainda não soubesse como nomear. André segurou a mão de Clara, os dois unidos por um sentimento novo, uma gratidão que transcendia as palavras, enquanto fitavam Lucas, o pequeno guerreiro que parecia vencer uma batalha impossível. Às 22h30, Sônia entrou no quarto para uma última checagem da noite, os olhos ainda carregados de surpresa. Os sinais continuam estáveis. Vou ajustar o respirador para um suporte menor. Ele está respondendo bem, algo que não esperávamos, disse, mexendo nos aparelhos com cuidado enquanto André e Clara observavam, cada gesto da enfermeira parecendo confirmar o que sentiam no coração. Obrigado, Sônia, por tudo, murmurou Clara, a voz cheia de emoção, enquanto a enfermeira sorria um aceno leve antes de sair. Com o quarto novamente em silêncio, André decidiu falar, algo que pesava em sua mente. Clara, amanhã, se ele continuar assim, quero voltar à capela, quero agradecer, não sei se aquele homem vai estar lá, mas preciso tentar, preciso dizer que tô pronto para acreditar, confessou, os olhos fixos na janela, onde a noite escura parecia menos ameaçadora. Clara apertou a mão dele. Eu vou com você, André. A gente agradece juntos pro homem, para Deus, para quem quer que tenha trazido nosso filho de volta, respondeu, a voz firme, cheia de determinação. Às 23h, Lucas abriu os olhos por um breve instante, o olhar mais claro, quase brilhante. Papai, mamãe, eu vi o homem de novo. Ele disse que vocês são fortes, que vai ficar tudo bem, sussurrou, antes de voltar ao sono, deixando André e Clara atônitos, o coração disparado, um arrepio subindo pela espinha. Eles se entreolharam, sem palavras, mas sabendo que algo além da compreensão os envolvera, algo que mudara o curso de suas vidas, algo que nunca esqueceriam. Na manhã seguinte, às 7h, doutor, Marcos retornou com novos resultados, o rosto ainda marcado por incredulidade. Senhor André, senhora Clara, os exames de hoje mostram uma regressão da fibrose. Os pulmões estão funcionando a 60% da capacidade, algo que não tem explicação médica no estágio que ele estava. É um caso único, declarou, enquanto os pais sentiam o mundo girar, lágrimas de alegria escorrendo, a certeza de um milagre se solidificando. Clara abraçou André, soluçando. Ele tá voltando, André, nosso menino tá voltando, murmurou, enquanto ele a apertava sem palavras, apenas sentindo. Após a saída do médico, André e Clara decidiram ir à capela como prometeram, deixando Lucas sob os cuidados de Sônia por alguns minutos, os passos leves, mas carregados de propósito, enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. Chegaram ao pequeno espaço. A porta entreaberta como sempre, a luz fraca banhando a cruz rústica, e sentaram no mesmo banco onde tudo começara, as mãos unidas, os corações abertos, prontos para agradecer, mesmo que ninguém aparecesse. Se tá ouvindo, se foi você, obrigado por salvar meu filho, por nos dar essa chance. Eu acredito agora, eu prometo, sussurrou André, a voz se quebrando, enquanto Clara chorava baixinho. Obrigada por nosso Lucas, por nos mostrar que não estamos sós. Vamos honrar isso, acrescentou. Os dois em silêncio depois, sentindo uma paz que não conheciam há anos. Não houve resposta, nem passos, nem o homem da capela, mas algo no ar, uma presença sutil, parecia dizer que foram ouvidos, que o caminho à frente seria diferente. Dias depois, Lucas recebeu alta, os médicos ainda sem explicação, chamando o caso de remissão espontânea, mas André e Clara sabiam, no fundo da alma, que não era só ciência,
que algo maior os tocara, algo que transformara não só o corpo do filho, mas seus próprios corações. De volta à roça, sob o sol do interior, viam Lucas correr entre os pés de milho rindo como antes, e sentiam a cada dia que a fé, antes tão distante, agora era o alicerce de tudo, um presente que nunca soltariam.